Vemos que no dia em que o Dia das Mães é extremamente produtivo também, e muitas coisas são feitas, mas o Dia dos Pais também não fica ou não deixa nada a desejar. Graças a Deus a igreja ela tenta suprir as necessidades tanto dos pais quanto das mães, mostrando as verdadeiras virtudes que existem nessas duas personagens extremamente importantes para a família. Nós louvamos a Deus grandemente pela vida dos pais da nossa igreja. Hoje nós tivemos uma programação à tarde extremamente muito boa, produtiva, graças a Deus. Eu particularmente gostei muito, que Deus continue abençoando ricamente a SAF da nossa igreja por essa iniciativa de estarem abençoando aos pais. Eu creio que as crianças então se maravilharam com essa programação. Então, é algo que eu creio que deve adentrar a agenda da igreja para nos próximos anos nós aumentarmos o volume de gente e aí nós começarmos a pensar em fazer algo a nível de município, de cidade mesmo. Vamos sonhar não custa, não paga nada, E é um momento para nós também fazermos evangelismo. Começa pequeno, tudo começa pequeno, até então que se torna algo gigantesco. Como essa igreja há alguns anos atrás, décadas atrás, começou pequena e hoje, pela graça de Deus, ela já tem um número suficiente para se manter. Louvado seja o nosso Deus pela vida da SAF. Eu quero convidar os amados irmãos, nós abrimos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 1, versos 16 a 18. Mateus, capítulo 1, diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 desde Davi até o exílio babilônico da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Verso 18. Todos a uma só voz, por favor, a igreja. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Continue com a Bíblia aberta. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, abençoe nessa noite a leitura que já foi feita, mas sobretudo, ó Deus, a explanação que será dada ao texto. E na explanação, Deus, que já foi nos dado pela iluminação do Teu Espírito, que haja exortação, que haja edificação, que haja consolação para a Tua igreja nessa noite. Meu Deus, abençoe grandemente esta noiva, que está, Deus amado, com todo empenho, com todo o gozo da sua alma, se preparando, ataviando com toda a sua força para o regresso do Rei, para a volta do Cristo, para não nos acharmos dormindo, desapercebidos, Deus, aéreos, vivendo neste mundo como se fôssemos desse mundo nós não somos. De fato, Senhor, somos forasteiros, estamos em terra estranha e aguardamos a pátria celestial. Abençoe esta igreja, abençoe a liderança desta igreja, abençoe cada pessoa que adentrou, ó Deus, as portas dessa igreja, que estão assentados nos bancos dessa igreja. Abençoe-os a 30, 60 e a 100 por um. Assim oramos, em nome daquele que venceu a cruz do Calvário, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, cada filho ou cada filha, ele ou ela traz lembranças boas ou lembranças que não são tão boas, lembranças
que lhe causa uma certa repulsa, lhe causa um certo mal-estar quando lembra dos seus pais. Porque a figura paterna, muitas vezes, principalmente numa cultura estupidamente machista, tem causado nos filhos e filhas más lembranças. Más lembranças. Alguns pais, de fato, foram e têm sido bons, amorosos, gentios, generosos, altruístas com seus filhos. Mas outros tantos pais que, quando os filhos ou filhas fazem menção, lembram da sua pessoa, dessa personagem, lembram o quanto eles foram violentos, o quanto eles foram abusivos, o quanto eles foram rudes. Existe aqueles filhos que não conheceram seus pais, não tiveram contato com eles, e se o conheceram, foi pouca a convivência. Não houve uma interação maior. São lapsos na memória que lhe vem para poder então trazer a sua lembrança, a lembrança de um pai, desse ser que veio a ser o que Deus usou para também fazer parte da sua genética, do seu DNA. Lendo então a história sobre um jovem que dizia que só lembrava de seu pai em 2 ocasiões. Em 2 ocasiões ele lembrava do pai. E essas 2 ocasiões lhes causaram, lhe trazia lembranças ruins. Em apenas 2 ocasiões. E as 2 ocasiões que ele lembrava do pai eram lembranças ruins. Ruins. Assim, o Dia dos Pais é lembrado como um dia de lembranças. Um dia onde muitos filhos conseguem de repente botar no papel, de repente colocar numa tela de computador, numa fanpage, ou no WhatsApp, no Instagram e tantas outras mídias sociais, e fazer declarações de amor ao seu pai. Ao seu pai. Mas o fato, assim, o Dia dos Pais é um dia de lembranças, que pode ser boas lembranças ou lembranças ruins. Então, nessa ocasião, é também importante dizer a cada pai, cada homem que aqui está, que a cada homem que aqui se encontra, que nós, gênero masculino, estamos deixando marcas e construindo lembranças em nossos filhos e em nossas filhas. Estamos construindo lembranças, estamos deixando marcas, e estas marcas têm que ser extremamente positivas, para que quando os nossos filhos lembrar de nós, as nossas filhas lembrar de nós, saiba o pai amoroso, o pai gentil, o pai bondoso que lhes tiver. Mas o caso é que Satanás, esse grande inimigo da família, este grande inimigo do casamento, ele quer que os pais deixem marcas, ele quer que os pais deixem marcas, mas marcas estúpidas, marcas de violência, marcas abusivas, e tudo isso provocado de repente por uma droga lícita ou ilícita, bebidas e tantas outras coisas. Tenho 2 filhos, estou partindo para o 3º filho, a caminho, provavelmente deve chegar em meados de janeiro, e sei que quando se tornarem adultos, eles terão lembranças da minha pessoa, dos momentos em que nós podemos passar juntos, na vida como do lar, no recôndito da nossa casa, no oculto onde o pai não é o pastor, o pai não é o marido, mas o pai é simplesmente o pai, aquele que rola no chão, aquele que brinca com seu filho, aquele que de fato
se esbalda, ou leva o menino ou a menina a se esbaldar de alegria, de risos e de contentamento, em declarar para o seu coleguinha na escola e dizer: eu tenho o melhor pai do mundo. E como será que os meus filhos trarão a lembrança da minha pessoa? Que tipo de lembranças eles terão da convivência que tiveram comigo? Daqui a alguns anos eles partirão. Eles seguirão o rumo, como eu segui o rumo, como a mãe deles seguiu o rumo. Todos nós seguimos. Deixamos as casas dos nossos pais para construir os nossos próprios lares. E nós precisamos deixar marcas. Mas tenham consciência de que só os meus filhos é quem poderão responder a esta pergunta daqui a alguns anos. Porém, sei que posso me esforçar como pai para produzir boas lembranças na vida dos meus filhos, para que quando eles se tornarem adultos, eles possam lembrar das gentis situações, das bondosas gargalhadas, dos momentos que nós produzimos quando saímos em família. Consciência, marcas, estamos deixando lembranças em nossos filhos. Faço questão de ressaltar novamente o texto lido outrora para nossa edificação nessa noite, nesse culto. Em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos acréscimos que Ele tem nos dado durante nossa estadia nesse mundo. Ele fala, o texto vai narrar a respeito de José. Hoje, como é o dia dos pais, então eu quero homenagear e recordar o maior de todos os servos de Deus. Repito, o maior de todos os servos de Deus. Digo isso no quesito humano, que Jesus Cristo é colocado como servo sofredor, no Isaías 53. É claro que nós estamos falando de Jesus Cristo, mas quando traz isso para a esfera humana, 100% homem, Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Mas quando traz isso para o quesito humanidade pecadora, e traz a pecaminosidade em seu ser, em seu DNA, me refiro a esse grande servo de Deus, de toda a história da humanidade. Esse servo é José, pai de Jesus. Foi o pai diferenciado, porque em meio à confusão ele assume um papel importantíssimo, a paternidade de Jesus Cristo. E como a história é ingrata com José, porque muitas vezes cita-o como sendo já velho, que era viúvo, casou novamente, traz uma ruma de filhos. Maria sempre é a estrela da situação. Maria é aquela que é colocada como a potentosa do poder. E nós veremos nessa noite que tudo acontece tão somente pela batuta de José. José, de fato, é quem coopera para, de fato, Jesus ser o que ele foi. A paternidade de Jesus cai em José. Ele correu risco, os riscos extremamente gigantescos para criar esse filho. E vale ressaltar que não era um filho biologicamente seu, e o fez por escolha. Deu a ele essa oportunidade. Claro que ele titubeia no início, mas depois Deus chega junto, e ele então se mostra um exímio cooperador, um exímio servo de Deus. José é quem garante, preste atenção nisso, José é quem garante a palavra do ancião. Lá em lá em Apocalipse capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 5, quem garante isso é José. Capítulo 5, versos 4 e 5, que diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia,
um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus só se torna o leão da tribo de Judá porque ele era filho. Ele recebe agora o nome, ele recebe agora esta, vamos assim colocar, essa herança de nome de José. José é de fato quem sustenta, porque José é quem traz a herança da tribo de Judá. José é quem de fato traz a raiz, traz o cerne, a família, inserido na árvore genealógica de Davi. É José. Jesus é, por definição, a raiz de Jessé, raiz de Davi. Capítulo de número 1 de Mateus, o verso 16, nós lemos: isto só se torna possível porque José lhe dá todos os direitos como primogênito para ser a 14ª geração. 14 gerações, 14. Verso 17 do capítulo 1 de Mateus. Maria então é escolhida porque ela estava desposada com José. Maria de fato era da tribo de Levi. Se nós olharmos Lucas capítulo 8, verso 9 e o verso 36, nós entenderemos. Embora Maria fosse uma grande serva, ela não poderia cooperar com a grande missão de Cristo. Ela poderia trazer Cristo ao mundo, simplesmente gerar o filho, trazer o menino ao mundo, e depois do menino nascido, quem colocaria um nome no menino? Ele precisava cumprir as profecias do Velho Testamento. Então, não poderia ela cooperar com a grande missão de Cristo, que era governar em nome da tribo de Judá, de onde o cetro jamais se afastaria. Porque José é esse pai excelente que é exemplo para mim, é um grande exemplo para mim. Não tem um servo que é comparado na Bíblia como José, embora ele passe a ser quase coadjuvante, porque Maria passa a ser a protagonista de toda a história. Mas José, ele é o exemplo, ele é um pai excelente. Por que José é um pai excelente? Verso 18 e o 19. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que ele tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José, ele é um pai excelente, porque ele torna possível a vocação do seu filho. Esses 2 versos, é claro, que no momento oportuno ele começa a pensar: eu vou sair fora desse negócio. Maria não foi suficientemente capaz de cumprir o acordo. Eles estavam basicamente noivos. O pai só é pai quando torna possível a vocação de seus filhos ou de suas filhas. E é isso que caracteriza José. Ele tornou possível a vocação do Filho de Deus, de Jesus. E a natureza humana de Cristo, ela precisava de um pai. E ela precisava de um pai. Com essa atitude, ele iria atrair a culpa para si. Vou sair. Não querendo o infamar, resolveu deixar secretamente. Ele traria, dizendo: José fez maldade com Maria e ele então fugiu. Toda a ira cairia sobre ele, não mais ela, não sobre ela. José, diz o texto, sendo justo. Repito, verso 19. Mas José, seu esposo, sendo de Caios, sendo justo. Ele foi extremamente cooperador. Com essa atitude, ele iria
chamar para cima dele a culpa. Pois se ele abrisse a boca e dissesse que não tinha participação, Maria seria apedrejada. Ele colocaria em risco a vida dela e também do menino. Por isso ele saiu, ele não abre a boca, ele assume a culpa, a responsabilidade. Ele era justo, resolveu sofrer ao invés dela. Aos olhos, a grosso modo, achamos que José está sendo covarde, você vai fugir. Não, ele está sendo extremamente altruísta. Ele, sendo justo, resolveu sofrer ao invés dela. José foi um tipo de guarda-chuva para proteger Maria e seu filho da tempestade ou das tempestades absurdas que eles estariam enfrentando, que viria sobre eles. E o papel de um pai, e o papel de um homem não é simplesmente ter uma relação com a moça e simplesmente deixá-la, abandoná-la, e ao final de 9 meses de repente a ter uma possibilidade de DNA quando a criança nasce. De repente, com muita forçação de barra, ele vai no cartório, no fórum, e reconhece como filho seu. Deus não chamou homens para esse tipo de papel. Deus não chamou o gênero masculino para fazer esse tipo de papelão. Deus chamou os homens para serem guarda-chuvas, para protegerem suas esposas, aquela que ele escolhe para ser a mãe dos seus filhos. E diante dessa grandiosa tarefa, dessa missão, proteger até o dia que o Senhor for servido a achar com um fôlego de vida, proteger das tempestades, protegê-los de toda e qualquer dificuldade que emanar deste mundo, que sair deste mundo para dentro da sua casa, do seu casamento. A primeira pessoa a ser atingida tem que ser o homem, tem que ser o cabeça, porque esse é o papel do homem, o protetor, o guarda-chuva. Respiro em todos os lugares, mas a minha esposa e os meus filhos não. Ele adotou, lhe deu seu nome e lhe deu sua tribo. Isso é muito interessante. José adotou o menino, deu seu nome, deu sua tribo para ele. Verso 17, verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. José transfere toda a herança da sua linhagem para Jesus. Não transfere para Tiago. Tiago é irmão de Jesus, filho de José e Maria. Judas, que escreveu aquele livro que está perto do Apocalipse, também era filho de José e Maria. E outros irmãos e irmãs que eles tiveram, outros filhos. Mas José considerava Jesus o seu primogênito, o seu filho primogênito. E assim fez. Quando então Maria se diz estar grávida, o anjo o visita e ele decide assumir a culpa. Verso de número 19, como nós já lemos. Ele resolve assumir a culpa. Ele sai de mansinho, trazendo para cima de si toda a culpa, deixando para que Maria não fosse apedrejada. O texto então em Mateus, os irmãos acompanhem comigo. O texto em Mateus declara isso, que José adota Jesus e lhe dá a descendência real. José é crucial porque torna possível a vocação de seus filhos, de seu filho. Mas por que José é esse pai? Exemplo para mim, exemplo para você, exemplo para nós. Verso 20 a 24 nos ensina: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Verso de número 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e a ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono,
fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Porque José foi um maior servo, como eu citei aqui no início. Por que José, ele é o maior servo? Nós falamos muito sobre Abraão, pai da fé. Nós falamos muito sobre tantos personagens na história, mas pouco falamos sobre José. Falamos pouco sobre José. Por que José foi o maior servo de Deus? Porque a Moisés, Deus confiou seu povo, os israelitas, para tirar do Egito. A Davi, Deus confiou o reino e o seu povo. Homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, os profetas maiores, os menores, Deus confiou a eles a sua palavra. Mas a José, Deus confiou o seu filho. José é o maior servo da história bíblica. Não derrubou Golias, não abriu mar, tampouco também viu e falou sobre profecias infidáveis. Mas José foi quem Deus confiou o seu filho. José teve o privilégio que nenhum homem teve jamais e terá. Foi o único homem a quem Jesus, o Filho de Deus, chamou de Pai. O chamou de Pai. Se os homens entendessem o quanto é importante a presença e a ação deles, nosso, na história, não deixaria a paternidade como se fosse uma coisa banal, comum, insignificante. É triste quando olhamos para dentro das igrejas, quando olhamos para dentro das famílias, dentro de muitos casamentos, de muitas casas, o quanto de homens não têm dado tanto interesse nesta área que Deus espera que você coopere com Ele, da paternidade. Deus, Ele olha para mim, Ele olha para vocês, homens que aqui estão, com esse mesmo interesse, que você seja um pai extremamente amoroso, um pai que assume o seu papel. E a pergunta que eu faço, segundo o verso 20 a 24, José sendo esse pai exemplar, porque Deus, de fato, contou com ele para criar o seu filho. Deus conta com ele para tornar a vocação do seu filho possível, a missão do seu filho possível. Mas ele também conta com José para criar o seu filho, para administrar a vida do seu filho. E a palavra do Senhor nos ensina claramente nos Salmos que herança do Senhor, herança do Senhor são os filhos e as filhas. Não são nossos, nunca foram, jamais serão. Nós não temos o direito de chamar nosso, porque eles estão sendo, de todas as formas possíveis, trabalhando de fato conosco, com o nosso caráter, com nossa educação, para que no tempo oportuno nós entreguemos, toma, meu Deus, aqui o seu filho. É herança do Senhor, não minha. E por isso nós temos que tratá-los, causar neles e nelas toda boa lembrança, toda a generosidade possível, porque eles não são nossos, nunca foram, mas no tempo oportuno eles serão devolvidos para o verdadeiro dono desse menino e dessa menina que pertence ao Todo-Poderoso Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então José, ele foi um pai extremamente exemplar, porque ele foi um homem com quem Deus pôde contar para criar o seu filho. E Deus pode contar com você, Deus pode contar comigo, porque nós estamos sendo de fato cooperadores. Estamos cooperando de fato e de verdade na criação dos nossos filhos. Se nós entendêssemos, se nós homens entendêssemos esta responsabilidade, o quanto isso é importante, o quanto a tua presença, o quanto a tua ação é importante na história do teu filho, da tua filha. Não estou falando apenas na questão de implantar, de dar a eles respeito,
Isso é muito bom. Dá-lhes a ele ou a ela caráter, dá-lhes virtudes humanas, mas não podemos esquecer das virtudes espirituais, que eles prestarão conta ao Todo-Poderoso Deus, mais dia ou menos dia, mais dia ou menos dia. Se nós entendêssemos, não deixaríamos a paternidade apenas sobre a responsabilidade das mulheres, como se isso fosse algo comum, banal, fútil ou extremamente secundário. É triste, como eu disse, olharmos e percebermos o quanto nós sobrecarregamos as mulheres. Se os homens soubessem como Deus conta com eles para serem sacerdotes de sua casa, eles buscariam mais a Deus, pois o Senhor Yahvé quer fazer dos homens desta igreja, você que está aqui nessa noite, o sacerdote espiritual do seu filho, da sua filha. Você é um homem com quem Deus pode contar na criação dos seus filhos. Não é seu. Olha para cá. Esse menino não é seu. Essa menina não é sua. Você administra para o Senhor. Você administra para Deus. Portanto, seja extremamente irrepreensível, impecável. Crie para devolver, para devolvê-la para o Todo-Poderoso Deus. José foi um homem pronto a criar filhos e filhas para Deus. O capítulo 2, versos 13 e 15 nos fala por que José é um pai excelente. Porque ele é alguém que coopera com Deus na proteção dos seus filhos. O capítulo 2, por favor, 2, versos 13 e 15, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispôs-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor aparece a José em sonho e diz: José, recebe uma ordem. Os anjos estão dando uma ordem, verso 14: mas não saia desinvestado para cumprir. Ele não sai, ele espera anoitecer. Esperou até que todos estivessem dormindo, até que ninguém pudesse vê-lo sair. Ele saiu à francesa. José entendeu que a sua missão estava além de levar Jesus até o Egito, mas protegê-lo, guardá-lo, levá-lo em proteção. Repito, José entendeu que a missão estava além de levar Jesus para a faculdade, para o casamento, sei lá. Quando se trata sobre minha pessoa, a função de pai é proteger, a função de um pai é guardar, a função de um pai é levar esse filho, essa filha até a maturidade, a uma idade que ele possa conduzir sua própria vida em segurança e proteção. E é isso que José faz com Jesus. Ele leva Jesus para o Egito. E quantos de nós estamos levando os nossos filhos? Como nós estamos conduzindo os nossos filhos? De que forma nós estamos protegendo os nossos filhos? Como nós estamos guardando os nossos filhos? Levando-os em proteção. Como proteger? De que forma? Deus está dizendo a você, pai, a você, homem, nessa noite: protege meu filho, protege a minha filha, cuide dele, zele dela, cuide desse menino, cuide dessa menina, não deixe nada acontecer com ele, não deixe nada acontecer
acontecer com ela. O grande problema é que nós temos visto tantas maldades, tantos malefícios, tantas coisas horrendas que acontecem na bendita quatro paredes, ou dentro das quatro paredes. Meninos que estão molestados, meninas que são abusadas por pais, ou de repente pelo companheiro, por aquele que a mãe diz ser seu novo cônjuge. Os filhos estão pagando um preço muito alto pela inconsequência da imaturidade de muitos pais e muitas mães. Os filhos estão pagando. José elaborou um plano. Quando foram procurar por eles na aldeia, ninguém sabia. Cadê José? Cadê Maria? Cadê o menino? Ninguém sabe. Sumiu. Dormiu e não amanheceu. Ninguém sabia para onde eles tinham ido. José era alguém que cooperava com Deus. Por quê? Deus entrava com a orientação, diz a Bíblia, e José entrava com a estratégia. Deus entrava com a orientação, José entrava com a sua vida. Deus entrava com a orientação, e José entrava com tudo que tinha, com tudo que sabia e com tudo que podia. Ele entrava com tudo que tinha, com tudo que sabia e com tudo que podia. José foi um parceiro de Deus, um pai que cooperava com Deus. Qual é a tentação de todos os pais? Se realizar nos filhos, ou seja, se projetar nos filhos. José não. Ele não vai se realizar no seu filho, mas vai cooperar para que os projetos de Deus, não os meus. Se eu me frustrei com alguma coisa que eu tinha montado lá atrás e não deu certo, eu não posso projetar no meu menino, na minha menina, para que de fato eu possa ter a satisfação. Não pode. Eu tenho que cooperar para o que Deus tem para ele, para ela. O que Deus quer dele ou quer dela. A tentação maior é nós queremos nos projetar nos nossos filhos. Temos que tomar muito cuidado, porque isso tem levado muitos filhos e filhas à morte. À morte. Mas então, meus irmãos, por que José era um pai exemplar? Porque ele é alguém que dialogava com Deus sobre o que é melhor para o seu filho. Mateus capítulo 2, verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressaram para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galiléia, e foi habitar uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Pai exemplar é aquele que dialoga com Deus para saber o que é melhor para o seu filho. O anjo disse que podia voltar para Israel, mas José pergunta: quem está reinando no lugar de Herodes? O anjo responde: Arquelau. Arquelau está reinando. José então fica com medo, preocupado, vai conversar sobre se voltar ou não voltar. Ele quer melhor. Fica preocupado com a maldade que imperava sobre Arquelau. Sabia da maldade do coração de Arquelau, filho de Herodes. E então ele resolve tomar novos rumos. Então decide conversar com Deus sobre o futuro do seu filho. É melhor voltar. Para onde ir? Como fazer? De que forma agir? José foi o único ser humano que entrou na presença do Eterno e disse: eu vim conversar sobre o que é melhor para o nosso filho. José falando com Deus. José falando com Deus. Um pai ou um servo de Deus extraordinário. Um homem extraordinário como pai é aquele que conversa com Deus sobre o seu filho. Ele se coloca para conversar com Deus sobre sua filha, sobre os perigos iminentes que cercam seus filhos, os meus filhos. Passamos horas diante de Deus perguntando: Senhor, o que é melhor para Silas? Porque ele não é só meu, ele é seu também, Pai.
o que é melhor para mim, Senhor. Desde já oro, Deus, dê um bom casamento para o meu filho, Senhor. Coloque uma boa menina na vida do meu filho, Senhor. Coloque um bom rapaz na vida da minha filha, Senhor. Eu começo a orar, conversar com Deus desde agora. Porque nós precisamos nos tornar extraordinários nessa área. Conversar com Deus para que Ele acrescente o melhor na vida dos nossos filhos. O pai que está disposto a dialogar com Deus é um pai que se torna protetor, zeloso em toda a sua esfera. Por fim, meus irmãos, verso 40 a 47, nós temos em José um pai extremamente exemplar, porque ele educa o filho para o cumprimento do seu propósito. Ele educa o filho para cumprir o seu propósito. O verso 40 diz assim, capítulo 2, 40. Perdão. Lucas, capítulo 2, 40. Por favor, já estou concluindo. Se aveste, né? Lucas, capítulo 2, 40. Diz assim. Lucas 2,40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça diante de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. Aí diz o verso 41, os irmãos sabem muito bem a história, que vai falar a respeito da ida deles para o Bar Mitvah. Não sei se você sabe, mas na cultura judaica, a instrução do filho e principalmente do primogênito, a educação ficava com a responsabilidade do pai. O pai que ensinava, o pai instruía. O pai então passava a sua profissão, o seu conhecimento das escrituras para ele. O pai ensinava a cultura e passava todo o conhecimento para esse filho. Provavelmente Jesus falava 3 línguas. Jesus falava hebraico, Jesus falava aramaico e Jesus falava grego. Você deve então saber que Jesus é extremamente inteligente. Todos admiravam o seu conhecimento. Jesus era fantástico. O texto em questão vai nos mostrar, o verso 47, todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. É claro que nós sabemos que há uma ação do Espírito Santo, mas houve também uma ação de José na vida de Jesus, na natureza humana. Há uma fala de um rabino chamado de David Flash. Ele diz o seguinte, que ele é um escritor judeu, ele não crê que Jesus seja o Messias, ele não é messiânico, mas ele estuda sobre Jesus como muitos outros. E então ele diz o seguinte: os cristãos sempre falam da cultura do apóstolo Paulo, mas Jesus de Nazaré, para ele Jesus é um homem normal como Paulo, como Pedro. Para ele diz, Jesus de Nazaré é muito mais culto que o apóstolo Paulo. Jesus é o judeu que tornou Israel conhecido, o judeu que mais influenciou gerações. David Flash então diz, continua dizendo, que as frases citadas por Jesus nas Escrituras dão conta de que ele leu os melhores livros dos anciãos de Israel, teve acesso à melhor educação da sua época, que falava pelo menos esses idiomas, o aramaico, o hebraico e o grego. Quem educava o primogênito nos seus primeiros anos era o pai. Quem diz ao filho que ele deve ler é o pai. Você deve lembrar que as mulheres não estudavam. Nós estamos falando de uma cultura extremamente machista do Oriente Médio. Tudo que Jesus sabia até os 12 anos, nesse chamado que nós lemos nesse texto do Bar Mitvah de Jesus, do capítulo 2 de Lucas, verso 41 até o verso 47, é aprendido por seu pai. Em Israel, nos tempos de Jesus, era o pai que educava, que conduzia o filho aos livros. É claro que nós sabemos que Jesus era o homem 100% homem, 100% Deus. Nós não estamos negando, mas nós estamos mostrando uma parcela de contribuição que José deu na formação. Como ele cooperou? Como ele cooperou? Em Israel, nos tempos de Jesus, era o pai que educava, que conduzia o filho aos livros. Eu quero então ler 3 textos
para nós encerrarmos. Mateus, por favor. Mateus capítulo 13, verso 55. Mateus 13, 55, Mateus. Nós focamos muito na natureza divina de Jesus. De fato, ele era divino. E muitas vezes nós esquecemos que também ele era humano. Ele tinha natureza humana. E na natureza humana dele, José contribuiu muito. Capítulo 13, 55 diz assim de Mateus: não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, os irmãos de Jesus? Jesus era conhecido por ser filho do carpinteiro. Lucas capítulo 4, verso 22 diz assim. Lucas 4, 22. Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: ué, não é esse o filho de José? Se nós olharmos novamente para João, capítulo 6, 40, João 6, 42, diz assim, João 6, 42. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? De fato, Jesus, ele era conhecido naquele meio. De fato, houve uma boa educação de José. Cooperou e muito. A comunidade não conhecia, não conseguia olhar para Jesus sem esquecer de seu pai, José. José desfilava com Jesus e dizia a todos: esse é o meu primogênito. E ele levava o filho a estar vinculado à sua pessoa. Repito, José levava Jesus a estar vinculado à sua pessoa. Jesus lembrava seu pai em alguns aspectos, como por exemplo, José não acatou o rigor da lei. Ele não apontou: Maria tem que ser apedrejada, mata Maria, mata Maria. Ao contrário, ele assume os danos da lei para si, atraiu a fúria da lei para si, em vez de condenar uma justa. José era justo. A conclusão que eu chego, meus irmãos, a Bíblia nos oferece um pai exemplar. Como ele fez isso, com uma tremenda descrição. Pouco sabemos a respeito de José. Algumas pinceladas nos são deixadas. É impressionante como José consegue ser discreto. Discreto, mas extremamente pontual na vida do seu filho. Discreto, mas não inoperante na vida do seu filho. Ser pai é mais do que possibilidade genética. É ser alguém que se coloca nos planos de Deus e que Deus pode contar na cooperação, na formação acadêmica, mas também espiritual desse menino e dessa menina. Ser pai é entender que o maior privilégio é criar alguém para os planos de Deus. É passar para ele todo o seu conhecimento. É permitir que este ser, que este menino, que esta menina vá além do que nós chegamos. É ensinar tudo o que a gente sabe de Deus. Repito, é ensinar tudo o que a gente sabe de Deus. Nós não podemos ser rasos. Nós temos que ter conhecimento bíblico também. Na área que você, sua área profissional, sim. Mas nós temos que ensinar tudo o que a gente sabe de Deus para os nossos filhos e filhas. É cooperar com a construção de seres humanos, homens e mulheres, que possam se alavancar na sua caminhada e de fato entender e compreender que Deus pode usá-los e usá-las para a sua história. Entendemos com toda a nossa
limitada condição de homens pecadores, que Deus nos chamou para a cooperação. Por isso, nessa noite, pais, eu pergunto: Deus pode cooperar com você para transmitir o seu conhecimento doutrinário para o seu filho? Você tem condições de instruir o seu filho com toda a sabedoria, com todo o conhecimento bíblico que lhe é servido? E você fala assim: se eu estou hoje um tanto raso, vou procurar me aprofundar, porque o seu filho tem que contar com você, e você tem que cooperar para a formação acadêmica também, mas sobretudo espiritual. Porque a coisa mais triste é quando nós nos deparamos com situações onde o pai, onde uma mãe se tornou inoperante na vida de um filho. Quando o filho olha para trás e pergunta quais marcas, quais lembranças eles terão de nós, eles dizem: eu só tenho péssimas lembranças dos meus pais, pelo menos do meu pai. Que Deus se apiede de nós, que Deus se apiede da pessoa, homem, pai dos nossos dias, porque nós estamos tendo de fato nesta geração um bando de reprodutores, um bando de homens que são extremamente proativos para fazer filhos, mas são covardes para educar filhos. Que Deus nos abençoe e que você transmita essa palavra para o seu colega de trabalho, para aqueles que estão próximos de você, porque pai não é quem faz, pai é quem educa, pai é aquele que leva essa cooperação a ter a presença do seu filho. Uma ponta está Deus e na outra ponta está você, e no meio está o seu filho. Contribua, coopere para a formação do menino e da menina. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para nós orarmos.